Olá, seja bem-vindo a este programa. Hoje nós vamos assistir a uma mensagem da Bispa Cristel Tadeu, onde aprendemos conceitos práticos acerca da família. A mensagem de hoje tem como título Filhos, onde está o manual? Com certeza concordam comigo que ter um manual de como ser mãe ou pai seria muito útil. Quando nasce o primeiro filho é bastante desafiante, especialmente com a falta de experiência. Esta mensagem é para si que talvez procure um guia, uma visão ou simplesmente quer aprender para ajudar alguém. A mensagem de hoje servirá como um kit de sobrevivência que certamente o ajudará. Peço então a sua atenção para o que vamos ouvir já de seguida. Até já! E eu vou falar um pouco, um dos capítulos que está nesse livro, Casei e Agora. Porque o casamento não acontece. Quando falamos de casamento, pensamos na festa, tudo muito bonito, tudo bom, mas entretanto depois temos que construir a nossa família, construir. Então quer dizer que isso leva tempo, isso dá trabalho, por causa disso que eu escrevi esse livro que diz mesmo isso, casei e agora? O que é que eu faço? E aqui ele menciona vários problemas ou várias situações que podem acontecer, e algumas que sempre acontecem, né? Que têm a ver quando a pessoa se casou, então tem que tomar decisões, tem que se adaptar a todas essas coisas. E hoje o título da minha lição é Filhos, onde está o manual? É isso mesmo. O casal casou, entretanto decidiu ter um filho, então de repente foi uma surpresa, mas entretanto, a esposa ficou grávida. Em primeiro lugar, a gravidez não é uma doença. E se uma pessoa está a viver uma vida saudável, então, na verdade, ele tem que continuar a viver esta vida saudável. Se ele não está saudável, então, talvez é melhor mudar a sua maneira de comer, fazer algumas coisas mais saudáveis, porque você quer que o seu filho nasça com saúde, claro, e toda a gente quer isso. Então, gravidez, né, é uma coisa maravilhosa. E certas mulheres, pronto, estão com mais problemas do que as outras, algumas passam por dificuldades, outras não sentem nada, outras só as primeiras meses. Mas, sabe, quando há grandes problemas, isso também quer dizer isso não é normal. Porque às vezes uma pessoa trata isso com gravidez que é uma doença, é só problemas, só dificuldades. E muitas revistas, por exemplo, que existem, eu lembro quando eu fiquei grávida, comprei uma dessas revistas e fiquei horrorizada, porque só estava a falar de problemas. E eu quase fico a pensar que toda gravidez era assim. Só problemas, este tipo de doença, depois a filha nasce com essa doença. Fiquei horrorizada, pensando, mas no final isto é o normal. Mas isto não é o normal. Claro que isto acontece, existem gravidezes que são de risco por alguma razão, por causa de idade ou uma outra coisa qualquer, isto existe. Mas uma pessoa saudável, uma pessoa que fica grávida, tem que pensar sempre o melhor, tem que pensar no bom, o que é normal. E o normal é que você passa bem a sua gravidez, o seu filho está lá o tempo todo, quando é preciso, e depois nasce e tudo saudável, tudo bom. Isto é o normal. E uma das coisas que você pode fazer, que é importante também, é imaginar. Em vez de olhar, ver essas revistas cheias de problemas e ouvir essas pessoas que só tiveram tudo correr mal e você decide não ouvir essas pessoas e antes imaginar o melhor. Nós até temos esse livro que diz, escreve o seu futuro. Então, isto fala sobre a pessoa colocar um alvo para a pessoa falar, para uma pessoa imaginar. E isso que você vai fazer. No momento que você fica grávida, né, até há pessoas que não podem ficar grávidas, então eles têm que usar isso para ficar grávida. Mas quando a pessoa fica grávida, então começa a imaginar o melhor, aquilo que Deus tem para si, criança normal, com saúde, gravidez normal, tudo com saúde, sem problemas, tudo correr bem. Então é importante que a pessoa ponha isso no coração e que ponha este com alvo, porque aí vai correr bem. Entretanto, se há um problema ou outro, então você também vai resolver isso, porque é apenas o obstáculo que você vai vencer também. E sabe, isto é importante que nós também fazemos, porque quando uma pessoa está só a pensar nessas coisas más, na verdade a pessoa está a se encher com medo.
E medo é a força contrária da fé. Enquanto a fé traz as coisas boas para a sua vida, o medo traz as coisas más. Então, por isso, quando diz em Provérbios 4, por exemplo, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não os deixa apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham, saúde para o seu corpo, e sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Você não pode deixar entrar qualquer coisa no seu coração. Porque o que está no coração, isto vai sair, vai ter um resultado. Então, guarda o coração. Então, se você está com amigos que só falam problemas, então você diz, olha, eu não quero ouvir isso. Não quero ouvir isso. E você concentra-se em ouvir o que Deus diz, que tudo vai correr bem, vai ser tudo uma maravilha e isto vai acontecer. Pronto, é isso. Então, o medo é o contrário da fé. Você quer fé porque você quer alcançar aquilo que Deus tem. Entretanto, pronto, na gravidez, claro, há a esposa, também há o marido, e o marido também tem que entender que durante a gravidez que ela muda, que é importante. Então, muitas vezes ele precisa ter mais alguma paciência, tem que dar mais alguma atenção, porque depois ela chora, ela olha no espelho e pensava que ela tinha uma gravidez que era só uma barriga e no final ela ficou completamente redonda, Então fica assim, um dia que eu vou perder isto, esse filho só vai ter 4 quilos e eu já engordei 20 quilos, o que é que eu faço com esse peso todo? Então ele tem que ter mais paciência. Mais paciência, mas nunca ceder às prioridades onde Deus está em primeiro lugar. Nunca dizer, fica lá em casa, é melhor descansar. Não, ponha Deus em primeiro lugar, vamos à igreja. Custa-lhe mais, olha, vamos mais devagarinho, vamos ter mais cuidado, mas vamos colocando Deus em primeiro lugar. Tem que ter mais paciência, mas nunca ceder às leis e às prioridades que Deus colocou. Entretanto, depois nasce o bebê, que alegria, mas nem sempre. Especialmente quando acorda várias vezes durante a noite e depois chora. E então é outra vez, Casei e agora a pessoa está grávida e agora, onde está o manual? Que a mãe fica a pensar, os pais, onde é que está o manual? O que é que eu faço com esta criança? Então é um tempo também de adaptação. É uma adaptação e temos de saber que esta criança que nasce, exige tempo e muito tempo de pai, de mãe. A criança chora, dorme ou então não dorme. E a mãe tem que adivinhar o que é que a criança quer, Porque manual não se vê. Os manuais, uma diz uma coisa, outra diz outra coisa, e no final da conta cada mãe está por si mesmo e ela tem que adivinhar o que é que esta criança quer. E claro, há esta adaptação, nasce o bebê e a mãe, na verdade, ela passou pelo parto, que não é uma coisa fácil, isso custou ao corpo, ela tem que se adaptar e depois é logo aí que ela não dorme durante as noites, muito pouco. Então é um tempo de adaptação também. Agora o casal que estava sozinha, a partir de agora está com um bebê. Então isto exige uma nova adaptação, porque há mais uma pessoa. Então, mais uma pessoa, então onde que esta pessoa fica, este bebê fica nas hierarquias? Não pode ficar no primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, segundo lugar o marido, depois a esposa, depois o bebê. Então, para a esposa, ela não pode pôr o bebê em primeiro lugar. Ela sempre que tem que colocar Deus em primeiro lugar, depois o marido, depois a esposa. Depois o bebê, pronto, é isso. E o marido, em primeiro lugar Deus, depois a esposa e depois o bebê. Isto é importante porque é muito lógica que os pais, a mãe em especial, ela quer dar toda a atenção a este filho e o filho chora, ela não sabe fazer o quê e ela só fica a pensar nisso e às vezes esquece-se do marido, às vezes também não liga a Deus, então não pode esquecer isso. Aí o papel do marido também é muito importante, que ele ajuda a esposa para pôr as hierarquias no lugar. Claro, ele tem que entender também, e isto é importante para o marido também saber, que a esposa, ela agora tem esse bebê também. Quer dizer, ele já não é a atenção só. Toda a atenção dela não vai para ele, porque agora há este bebê. E ela tem que gastar tempo com este filho. É lógico. E às vezes, para certos maridos, isto é um problema. Porque então, só está com criança, Então, onde é que eu estou? Às vezes ela exagera, não dá tempo nenhum ao marido. E outras vezes o marido que está exagerada e não quer que ela gaste tempo com o filho, fica com inveja. Pronto, na verdade, esta é a palavra. Então, é uma adaptação para a família toda.
Agora, neste tudo, o marido, né, ele é o líder. Ele é o líder, então ele tem que liderar a sua casa. E ele fica com este bebê novo, então ele, na verdade, tem mais uma responsabilidade. Não é pensar assim, ponto, sou eu, a minha esposa, ela toma conta da criança. Não, esta criança, este filho, é o seu filho, então agora também é a sua responsabilidade. Deus lhe confiou mais uma pessoa. Então, é uma responsabilidade extra. Então, o pai tem que saber isto, tem que assumir esta responsabilidade. E a partir de agora, né, as decisões que tem que tomar, tem que pensar no bem da família toda, sabendo que há mais uma criança, há mais um ser, mais uma criatura que Deus confiou, tanto a ele como ele, né? Porque Deus dá os filhos. Entretanto, importante que nós sempre colocamos Deus em primeiro lugar, porque diz, por exemplo, em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É tudo em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os pais podem dar toda a atenção ao filho e o querer proteger em todas as áreas, mas se Deus não está lá, é tudo em vão. Então, isto é uma palavra muito importante que nós entendemos. Eu posso me esforçar, eu posso fazer tudo o que eu sei fazer e fazer o máximo. Mas se Deus não está lá, é tudo em vão. Porque você não pode vigiar o seu filho 24 horas por dia. Você não está lá sempre. Você pode fazer o seu melhor, mas você precisa de Deus. Deus está sempre lá. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, isto é uma palavra de Deus. E com toda a palavra de Deus, quando nós obedecemos à palavra de Deus, Deus vai fazer a sua parte. Ele vai colocar, então, a benção. Quer dizer que tudo vai correr bem. A gravidez corre bem, o nascimento corre bem, o filho quando cresce, quando nasce, tudo corre bem, quando ele cresce, tudo corre bem. Por quê? Porque nós fazemos a palavra de Deus, Deus confirma a sua palavra, Ele faz a sua parte. Então, nós não trabalhamos em vão, nós não fazemos as coisas de qualquer jeito, fazemos e sabendo que Deus sempre está lá. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar e é o papel do marido de ver essas decisões também, que isto fica bem organizado também. Ele tem que pensar nisso, porque é lógico que a mãe, ela está com esta criança, ela quer dar toda esta atenção, ela precisa e já nem sabe, porque depois não dorme que chega, já nem consegue pensar bem, depois fica mais nervosa e depois pensa que está a fazer tudo errado, porque ela não entende nada do assunto e depois a mãe diz uma coisa, depois a sogra também diz uma coisa, porque sabe, quando nasce uma criança, há uma tendência de mudar as hierarquias. De repente, a mãe, a sogra, entra lá em casa e tem todos os seus achos e quer fazer parte também desta hierarquia. Então, o marido, ele não pode deixar isso. A sua família é Deus em primeiro lugar, depois é ele, depois é a esposa, depois é os filhos e as outras não fazem parte desta família. Então, ele não pode deixar que a mãe ou a sogra entre, vem dar todo tipo de conselho, vem querer mandar em tudo e mais alguma coisa. Não, é o casal que decide. Claro, pode pedir um conselho, pode pedir o que é que diz uma e outra, mas o casal tem que decidir como é que vai fazer. Não é a mãe que vai dizer, tu tens que fazer assim. Não, e depois vem a sogra, não, tens que fazer assim. E esta guerra entre sogra e mãe, pronto, esta confusão toda. Então, o marido não pode permitir que isto aconteça. Agora, uma outra coisa também acontece é o seguinte, temos que pensar outra vez no dinheiro, porque entre esta criança é muito pequenina, mas esta criança gasta muito, é tão pequenina, mas tem as fraldas, tem o leite, tem uma roupa, a pessoa compra a roupa, nem passa nem 1, 2 semanas, a roupa já não serve, essas coisas acontecem, então ele gasta muito dinheiro, na verdade, que é uma coisa impressionante. Então, o casal, quando vem um bebê, tem que rever a sua mapa orçamental, tem que rever o que é que ele recebe, onde é que ele vai gastar e provavelmente vai ter que fazer alguns sacrifícios. Olha, vamos lá esquecer as unhas, pronto. Vamos lá esquecer este novo carro, fica para o outro ano. Vamos esquecer certas coisas, vamos agora dividir as nossas despesas de um outro jeito. Então, temos que pensar outra vez no dinheiro. E, na verdade, quando a pessoa casa, é uma adaptação completa. Depois, quando vem o filho, na verdade, é uma nova adaptação outra vez.
Parece que a pessoa, tudo que decidiu até agora, já não é válido porque temos que nos organizar tudo. As hierarquias, quer os pais outra vez entrar, tem o dinheiro, tem o tempo, tem todas essas coisas. Então temos que nos reorganizar outra vez. E depois, quando vem o segundo filho, é a mesma coisa. Pronto, talvez já menos, porque já tem um, já fica mais fácil. Mas é importante que nós sabemos que é assim. Temos que nos adaptar. E o mais rápido que a pessoa faz e que a pessoa sabe que tem que fazer, fica mais fácil. Fica mais fácil. E muitas dessas coisas, na verdade, a pessoa devia decidir antes. Antes que a criança nasce, a pessoa já começa a fazer esse planeamento e pensar assim, olha, isso vai ser assim. Vamos já mudar a nossa maneira como que nós gastamos o nosso dinheiro. Vamos já definir que a tua mãe quer vir, a sogra quer vir, pronto. Vai um dia e depois tchau. Não fica aqui o tempo todo, não fica nada aqui dormir, não fica aqui 3 meses em casa, não pensar, Pode ser cultura, mas aqui nós não fazemos isso. Então o casal é que decide. Claro, o marido toma a decisão final. Se ele acha que a mãe vai dar jeito, que a sogra está lá ou assim, durante um tempo para ajudar, porque a esposa está muito cansada, então pronto, quer dizer, mais quando há um outro filho, por exemplo, ele é que decide. Mas é importante que ele coloque essas prioridades certas. E muitas vezes, se ele deixa no início a mãe entrar, a sogra entrar nessas hierarquias, depois é muito difícil tirar-eles da hierarquia. Porque eles começaram a tomar posse. Eles entraram, agora fazem parte desta família, agora vamos aqui organizar a coisa como deve ser, agora já não é assim, já não pode dar tempo para ter o marido agora, pronto, sai daí, vamos agora organizar isto tudo. Não, isto não é assim. Então, nunca podemos esquecer as prioridades, as hierarquias, e aí o que é que vai acontecer? Tudo de bom vai acontecer. Agora, é importante também que nós entendemos, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Depois de criança nascer, ponha Deus em primeiro lugar. Às vezes parece mais fácil deixar lá o bebê em casa, alguém toma conta, porque senão tem que lavar o bebê, tem que lavar fraldas, tem que lavar... É muita tralha. Mas sabe, o seu filho precisa estar na presença de Deus. Um filho que está na presença de Deus, ele vai estar com paz, vai dormir bem, vai crescer, vai estar com saúde. Por quê? Porque é na casa de Deus. É a casa de Deus, ali é que ele tem que estar. E se você não o leva agora, quando que você vai levar o seu filho para a igreja? Para a casa de Deus. Aquele que deu a vida, aquele que lhe deu o marido, aquele que lhe deu este filho. E, como que diz em Provérbios 22... educa a criança no caminho em que deve andar e até enquanto envelhecer não se desviará dele. Então você começa logo. Nasce a criança, logo quando puder, talvez não pode ser na primeira semana, dependente da criança e dependente da mãe, talvez vá lá uma ou outra semana ou assim, mas logo quando puder, leva a criança na igreja e sempre leva a criança à igreja para estar na presença de Deus. É uma coisa tremenda. Nós dizemos assim, Deus passeia no louvor do seu povo. Então você está na igreja, levou o seu bebê, e você diz, mas ele não entende nada. Mas não importa, ele está lá na igreja, estamos todos a louvar a Deus, então Deus passeia. Então Deus vai tocar no seu filho, no seu bebê. Então, qualquer ataque que possa ter, até pode estar com uma doença, com problema, na presença de Deus, Deus está lá. E Deus vai resolver esse problema. E uma criança que está com dores, que não consegue dormir, essas coisas todas, ele entrando na presença de Deus, Deus vai resolver estas coisas. Então, tudo isso é importante que nós sabemos que isto acontece e que nós fazemos a nossa parte. Cada um de nós temos de fazer a nossa parte para que depois Deus confirme a sua palavra. Estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título Filhos, onde está o manual? Todos os dias aprendemos novas coisas, mas hoje foi especial. Por exemplo, hierarquias na família. São para ser estabelecidas e respeitadas. É importante que os pais se envolvam na vida dos filhos e que também os ensinem a obedecer a todas as autoridades e, claro, andar no caminho de Deus. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher ou a nossa página espaçomulher.eu.
Já de seguida vamos ver um anúncio do livro Casei e Agora, um livro da autoria da Bispa Cristel Tadeu. Saiba como o pode adquirir. Depois de casar, começa uma nova vida a dois. Agora chegou a realidade. Como fazer? Quem faz o quê? Neste livro serão abordados alguns temas como os conflitos, a primeira discussão, o dinheiro, os afazeres da casa e muito mais. Ninguém é perfeito e também não existe um casamento perfeito, mas juntos podemos construir um casamento feliz. Casei Agora, um manual prático sobre o casamento, disponível em formato digital em curiacos-editora.com. E assim chegamos ao fim do nosso programa. Convido a visitar o site Editora Curiacos, onde poderá adquirir material da Bispa Cristel Tadeu ou outro material à sua escolha. Daqui me despeço. Até ao próximo programa. Esperamos por si.